Parcelas a partir de R$50 para moto e R$100 para carro. Ô, garapa! Temos coberturas para roubo, furto, incêndio, colisão, terceiros, carro reserva, vários benefícios e auxílios, reboque ilimitado, assistência 24 horas e muito mais. Ligue agora, 86-3303-9808. Quem quer proteção tem Protecar Brasil! Desde 2010, cuidando do que você mais valoriza. (7230) Rio Maria Alimentos, mais qualidade em sua mesa. Um júri condenou Hunter Biden culpado nesta terça-feira de acusações federais por porte de arma. Este é um julgamento histórico por se tratar do primeiro processo criminal contra um filho de um presidente em exercício dos Estados Unidos. Hunter, de 54 anos, filho do presidente Joe Biden, foi condenado em todas as 3 acusações que enfrenta, de acordo com a CNN e outros meios de comunicação americanos. Ele foi acusado de mentir sobre o uso de drogas ilegais quando comprou uma arma em 2018. O veredito ocorre no momento em que Biden busca a reeleição e no dia em que o presidente deve fazer um discurso sobre violência armada. Também ocorre menos de 2 semanas após a condenação por acusações de fraude empresarial de Donald Trump, o provável candidato presidencial republicano, em novembro. O júri se reuniu por 2 dias antes de chegar à decisão. Hunter Biden não se pronunciou durante o julgamento de 1 semana realizado na cidade natal de Biden, Wilmington, no estado de Delaware. Após o veredito, o presidente, que não esteve presente no julgamento, disse que respeita o processo judicial. Hunter Biden ainda enfrenta acusações de evasão fiscal na Califórnia e pode pegar até 25 anos de prisão, o que é improvável, já que ele é réu primário. Um incêndio violento destruiu lojas de animais de estimação localizadas próximas ao famoso mercado Chatuchak em Bangkok nesta terça-feira. Autoridades tailandesas não relataram vítimas humanas, mas confirmaram a morte de vários animais enjaulados, incluindo cães, gatos, pássaros e cobras. A polícia acredita que o incêndio começou na madrugada na área de peixes ornamentais e que o fogo se espalhou por mais de 100 barracas distribuídas por cerca de 1.300 metros quadrados. O governador da capital tailandesa visitou o local e disse que as pessoas poderiam ajudar os proprietários das lojas afetadas, oferecendo abrigo aos animais sobreviventes. Os incêndios já danificaram no passado seções do mercado vizinho de Chatuchak, onde é vendido de tudo, desde antiguidades e eletrônicos até alimentos. O mercado é uma grande atração turística, mas também um destino popular de compras para os habitantes da cidade. Grupos conservacionistas alertam sobre a venda de animais vivos na área, muitos deles ameaçados de extinção. A inflação no Brasil atingiu 3,93% no acumulado de 12 meses em maio. O resultado foi impulsionado pelos preços dos alimentos e pelo impacto das enchentes históricas no sul do país. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta terça-feira. Em abril, a inflação acumulada em 12 meses foi de 3,69%. Os preços dos produtos no Brasil aumentaram 0,46% em maio, acima das previsões do mercado de 0,41%, segundo 30 instituições financeiras consultadas pelo jornal Valor. Em abril, ficaram em 0,38%. Em nota, o IBGE afirmou que a aceleração da inflação em relação ao mês anterior foi um resultado pressionado pelos preços dos alimentos e bebidas, destacando os aumentos em tubérculos, raízes e legumes. Até o momento, neste ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulou alta de 2,27%. Até o final de 2024, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva projeta uma inflação de 3,7%, enquanto o mercado espera 3,9%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, divulgada esta semana. Embora acima da meta de 3% estabelecida pela entidade, as estimativas estão dentro da faixa de tolerância oficial de 1 ponto percentual e meio. A água recuou, mas o estádio Beira-Rio segue marcado pela tragédia climática do Rio Grande do Sul. Equipes de limpeza trabalham duro para recuperar o estádio do Internacional, que já planeja a reabertura.
Cerca de 600 colaboradores trabalham diariamente na recuperação do estádio, com capacidade para 50 mil pessoas. O clube abriu as portas nesta terça-feira para a imprensa observar a evolução da reforma, que ainda não tem valor final. O Beira-Rio ficou de 15 a 20 dias embaixo d'água e no CT foi 1 mês. O desastre ambiental no Rio Grande do Sul deixou 172 mortos e cerca de 600 mil deslocados. O Campeonato Brasileiro foi suspenso por 2 semanas devido às enchentes. O presidente francês não vai renunciar, seja qual for o resultado das eleições legislativas antecipadas. Emmanuel Macron anunciou a antecipação da votação depois da vitória contundente da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu. As declarações foram dadas em entrevista publicada nesta terça-feira pela Figaro Magazine. Diante das críticas depois do anúncio, Macron afirmou que acredita ter tomado a decisão correta para o bem do país. O presidente francês chegou ao poder em 2017 com uma plataforma de centro que atraiu eleitores insatisfeitos com a tradicional alternância entre socialistas e conservadores. Apesar do desgaste à imagem causado por protestos contra a reforma da Previdência e os chamados coletes amarelos, Macron foi reeleito em 2022. As movimentações políticas sugerem uma manutenção dos 3 blocos surgidos das últimas eleições: a aliança centrista de Macron, a extrema-direita e a frente de esquerda NUPES, que acabou por se desintegrar devido a divergências entre as alas social-democrata e radical. A ONU afirmou estar profundamente chocada pelo custo civil da operação israelense que libertou 4 reféns em Gaza. No sábado, tropas de Israel invadiram o acampamento de Nuseirat em uma ação que, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, deixou 274 palestinos mortos e quase 700 feridos. A forma como aconteceu a operação em uma zona tão densamente povoada leva a perguntar se as forças israelenses respeitaram os princípios de distinção, proporcionalidade e precaução estabelecidos nas leis de guerra. O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também afirmou preocupação pela manutenção de reféns em cativeiros por grupos armados. O porta-voz advertiu que as ações das duas partes podem constituir crimes de guerra. O Alto Comissariado acrescentou que, ao haver reféns em zonas tão densamente povoadas, os grupos armados colocam em maior risco as vidas dos civis palestinos e dos próprios reféns. Um nascimento em Ayutthaya, perto de Bangkok, na Tailândia, causou surpresa até na mãe dos filhotes. Uma elefanta deu à luz a gêmeos, um fato raro para este mamífero. A primeira reação da fêmea não foi muito receptiva ao bebê extra e um funcionário do Elephant Stay, centro que abriga o animal, interveio para que ela não atacasse o segundo filhote. O homem foi repelido pela paquiderme com um golpe no tornozelo. A mãe atacou o bebê porque ela nunca tinha tido gêmeos antes. É muito raro, ele causou um pouco de dor, por isso rejeitou. Então os cornacas, que são os cuidadores dos elefantes, pularam lá tentando pegar a segunda cria, para que não fosse morta. Um dos cornacas quebrou o tornozelo no episódio. A mãe acabou aceitando os 2 filhotes, mas eles são muito pequenos pelos parâmetros da espécie. Por isso os cuidadores tiveram que instalar uma plataforma para ajudá-los a mamar e complementar manualmente a sua alimentação. Os elefantes são os mamíferos com maior período de gestação, entre 18 e 22 meses, e procriam a cada 4 ou 5 anos. A bebê é bem pequena e não consegue alcançar o leite materno. Já o bebê macho é mais alto, mas não sei se é só preguiçoso ou um pouco mais lento. Ele também não está se alimentando. Assim, os tratadores são obrigados a extrair o leite da mãe e alimentar os 2 manualmente. A bebê fêmea nasceu com 60 quilos e o macho, que veio ao mundo 18 minutos antes, tem 80. De acordo com a organização Save the Elephants, o nascimento de gêmeos ocorre em 1% dos casos e a possibilidade de serem de sexos diferentes é ainda mais rara. Fico feliz que haja elefantes recém-nascidos perto da nossa casa. Nunca vimos um bebê. Geralmente meu filho fica com medo e não quer se aproximar, mas hoje ele quer vê-los de perto. O Elephant Stay acolhe cerca de 80 elefantes, que em sua maioria eram usados para pedir esmolas nas ruas, uma prática proibida desde 2010. Estas imagens, divulgadas pelo Ministério da Defesa da Rússia, mostram uma segunda rodada de exercícios com armas nucleares táticas em conjunto com Belarus, perto da Ucrânia. De acordo com o Kremlin, os exercícios aconteceram no chamado Distrito Militar Sul, que faz fronteira e inclui partes da Ucrânia que Moscou afirma ter anexado. Em um comunicado, o ministério indicou que as manobras são uma resposta às declarações provocadoras e ameaças de alguns funcionários ocidentais. O presidente Vladimir Putin ordenou os exercícios em maio, depois de comentários do presidente francês Emmanuel Macron sobre a necessidade dos países da OTAN de não descartar o deslocamento de tropas para a Ucrânia.
Ao mesmo tempo, o ministro de Relações Exteriores britânico David Cameron afirmou que Kiev tinha o direito de disparar mísseis ocidentais contra o território russo. Os exercícios incluem o sistema de mísseis táticos de longo alcance Iskander, assim como os mísseis hipersônicos Kinzhal, ambos colocados em território bielorrusso pela Rússia nos últimos meses. Após as notificações de casos de gripe aviária nos Estados Unidos, México e Austrália, a União Europeia resolveu adquirir cerca de 665 mil doses de uma vacina que previne a transmissão da doença aos humanos. Em um comunicado nesta terça-feira, o bloco explicou que o contrato marco inclui uma opção para mais 40 milhões de doses adicionais. Os contratos com o laboratório Séquiros foram assinados pela Autoridade de Resposta Sanitária de Emergência, entidade criada em 2021 para enfrentar de forma organizada a epidemia do coronavírus. 15 Estados-membros do Espaço Econômico Europeu participam desta compra conjunta. As doses serão destinadas às pessoas mais expostas à possível transmissão da gripe aviária por aves ou animais, como trabalhadores avícolas e veterinários. A vacina do laboratório Séquiros é a única atualmente autorizada no bloco contra a gripe causada em humanos pelas cepas H5 do vírus da gripe aviária. O presidente do Malawi anunciou nesta terça-feira que seu vice, Saulo Chilima, morreu em um acidente aéreo. O avião militar com 10 pessoas a bordo estava desaparecido desde o dia anterior. Estou profundamente triste e lamento informar a todos vocês sobre uma terrível tragédia. A equipe de busca e resgate encontrou o avião perto de uma colina na floresta de Chikangawa e ele estava completamente destruído e sem sobreviventes. Todos a bordo morreram com impacto. Figura política carismática e de discurso severo, Saulo Chilima, de 51 anos, era muito popular no Malawi, principalmente entre os jovens. Ele foi eleito vice-presidente pela primeira vez em 2014, ao lado do ex-presidente Peter Mutharika. Chilima foi suspenso do cargo em 2022 durante seu segundo mandato, quando foi preso e processado por corrupção. Em maio, os tribunais retiraram as acusações contra ele, o que lhe permitiu retomar as funções. O avião, que partiu da capital Lilongwe na manhã de segunda-feira, não conseguiu aterrissar no nordeste do país devido ao mau tempo e recebeu a ordem de dar meia volta antes de desaparecer dos radares. O vice-presidente e outras 9 pessoas participariam do funeral de um antigo membro do governo. Entre os passageiros estava a ex-primeira-dama do Malawi, Shanil Dzimbiri. O presidente da Ucrânia fez um alerta nesta terça-feira sobre a retórica pró-Rússia na Europa. Volodymyr Zelensky discursou perante o parlamento alemão, onde seu pronunciamento foi boicotado pela maioria dos deputados do partido de extrema-direita AfD e do partido de esquerda radical BSW. Para as duas legendas, as eleições europeias de domingo foram um sucesso. A AfD ficou em segundo lugar, com cerca de 16% dos votos, enquanto o recentemente criado BSW ultrapassou os 6%. A situação me parece perigosa, não especialmente para a Ucrânia, porque já estamos em um momento delicado, estamos em guerra. Mas os slogans radicais pró-Rússia são perigosos para os países europeus. Agora, Banca de Sapateiro. Onze horas e 12 minutos e tá no ar o Banca de Sapateiro pela TV e Rádio Jornal. O Adi Carvalho, ele tirou uma folga de 3 dias e até a sexta-feira eu, Francis Teixeira, vou ficar fazendo companhia para você que me acompanha e de já eu peço sua participação através do 2107-3003. O Banca de Sapateiro é feito por você. Você é personagem-chave, é essencial para o nosso programa. Mande sua mensagem, sua reclamação. Tá passando por alguma rua da cidade, viu algum problema? Manda mensagem no 2107-3003 que o espaço no Banca de Sapateiro é aberto. E hoje no programa nós temos muitas informações, muita notícia. Programa, como sempre, bem recheado. Tem pauta de saúde, pauta de política, tem esportes com a Leona da Mata, mas nós já vamos iniciar o Banca de Sapateiro de hoje com a entrevista com a médica Ana Tecla. Ela que é especialista em nutrologia pelo Hospital Albert Einstein, ela que também é médica que atua em unidade de terapia intensiva, atendendo pacientes
em estado grave, e outra especialização da doutora Ana Tecla é a medicina funcional integrativa. Ela já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, doutora, é um prazer tê-la aqui no Banca de Sapateiro. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora Ana, eu já começo questionando sobre essa mudança no estilo de vida que muitas pessoas buscam. Hoje em dia é comum, todo mês inicia, eu sou um desses, doutora Ana. Todo mês inicia eu digo que vou mudar meu estilo de vida, vou seguir uma alimentação mais regrada, buscar uma nutróloga e também voltar para a academia, e vou postergando isso por conta da rotina. Doutora Ana Tecla, quais são os pilares para essa mudança no estilo de vida? Antes de responder, eu vou falar um pouquinho sobre mudança do estilo de vida. Muitas pessoas acham que a mudança do estilo de vida é algo bastante recente, e não é. Em 1903, Thomas Edison, ele já tinha feito uma previsão que os médicos no futuro não iriam mais prescrever medicamentos. Eles iam instruir seus pacientes em relação à qualidade alimentar, em relação à atividade física, em prevenção das doenças. Então, a medicina do estilo de vida, que também é uma especialidade que eu fiz, é baseada em 5 pilares. Dentre eles, uma alimentação saudável, atividade física, o sono reparador, o gerenciamento de estresse e relacionamentos saudáveis. Isso são os 5 pilares que nós, nutrólogos, que temos as 2 especializações, medicina funcional integrativa com medicina do estilo de vida, nós juntamos para conduzir o paciente da melhor forma possível. Doutora Ana, e a senhora citou a alimentação como um dos pilares, e muitas pessoas hoje com essa rotina frenética têm dificuldade para seguir uma rotina de alimentação saudável, porque passam ali o dia quase todo fora de casa, ou não têm o hábito ainda de levar marmita. Então, qual a melhor maneira de incorporar uma alimentação saudável em uma rotina tão frenética que a maioria dos brasileiros tem atualmente? Eu, como médica intensivista e plantonista, eu posso responder até de uma forma bem natural. Olha, eu tenho uma frase que eu digo muito: vamos desembrulhar menos e descascar mais. Hoje, nós temos, até baseado mesmo na questão dessa nossa vida, nessa nossa rotina muito veloz, nós temos já disponibilidade de alimentos de alto padrão nutricional, de alta qualidade, que facilita muito o nosso padrão alimentar. O que eu digo muito é: tire de vez da sua vida os processados e principalmente os ultraprocessados. O que são eles? São os embutidos, presuntos, salsicha, linguiças embutidas. Vamos dar mais oportunidade para as frutas, para as verduras, para os minimamente processados. Hoje nós temos iogurtes de alta qualidade nutricional, com uma qualidade proteica muito alta, contendo apenas 3 elementos, sem muito conservantes, sem muito aromatizantes, sem muito corantes. Então esse é o principal ponto que você tem de observar quando você vai fazer a escolha dos seus alimentos. Então, quanto menos aditivos químicos, melhor. Hoje nós temos disponível no nossos supermercados saladas verdes já prontas para uso, saladas de frutas. Nós temos como comprar uma fonte de fibra, uma fonte de sementes que são ricas em selênio, em bons óleos. Então, assim, para facilitar nosso dia a dia. Então, o que eu digo muito, na hora de comprar seu alimento, na hora de preparar sua marmita, ou na hora de você preparar seu cardápio semanal, tente incorporar isso associado a essa rotina veloz que nós temos. Porque sim, nós temos a oportunidade de tê-los e adquiri-los.
Doutor, outro aspecto muito importante é a qualidade do sono. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade para dormir, têm insônia, sofrem com isso. Inclusive, também estou incluído nisso, não consigo dormir todas as horas recomendadas. Então, doutora, como pode ser melhorada essa qualidade no sono, especialmente nessas pessoas que também já têm essa dificuldade com a alimentação? Porque é um carrossel, né, doutora Ana? Quem já tem uma dificuldade em seguir uma alimentação saudável, geralmente não consegue dormir muito durante a noite, dorme ali só 4, 5 horas, até menos. Então, como melhorar essa qualidade do sono também? Os pilares, eles estão todos, né, muito juntos. Como você bem falou, se eu não tenho uma qualidade alimentar, isso pode sim acarretar em eu não ter um sono reparador. Por quê? Porque muitas vezes uma alimentação rica em aditivos químicos, os fast food, né, os junk foods, que são ricos em corantes, aditivos químicos, ricos em carboidratos finos, se eles são ingeridos principalmente após as 19 horas, eles levam um tempo para ter uma digestão adequada e mais, esses metabólitos, eles fazem com que seu intestino fique um intestino não saudável, que também, como o intestino, eu digo muito, é o nosso segundo cérebro, ele intervém na qualidade do seu sono. Agora, o que nós podemos também fazer? A higiene do sono. O que é a higiene do sono? Nós sabemos que nós temos um hormônio, que é a melatonina, que ela é secretado pelo organismo à noite, exatamente para você ter um sono saudável. Você ter as 4 etapas do sono, que ele, consequentemente, pela manhã, você esteja com energia ao acordar para exercer suas atividades profissionais. Então, o que é que acontece? Hoje, nós temos muito elétrons eletrônicos que têm a luminosidade. A melatonina, para ela ser excretada no nosso corpo, ela precisa do escuro. Então, a primeira coisa que eu peço para os meus pacientes é fazer uma alimentação mais leve, o mais natural possível, tentar deixar ao dormir um ambiente tranquilo, um ambiente sem muito ruídos, porque a gente sabe que tem um período do sono que é a segunda etapa não REM, que é aquele período entre que você está meio acordado e meio dormindo, que qualquer ruído externo, ele faz com que você desperte. Então, o menos ruídos possíveis no exterior, um ambiente o mais agradável possível e, principalmente, longe de uma luminosidade, de uma fonte de luz. Para que isso aconteça, nós temos de desligar o famoso celular, TV, computador, que realmente são aqueles que as pessoas estão grudadas, né? Então, atrapalha e muito o nosso sono. Sem contar que você imagine que quando você está diante do seu celular ou mesmo diante de uma tela, o seu cérebro, ele é bombardeado com muitas informações, né? Que ele tem de processar. Então você imagine, naquela hora que a melatonina tinha de vir, que o cortisol tinha de ir embora, para que você tenha um sono tranquilo, o que é que acontece? Você está sendo bombardeado de emoções, seu cérebro está sendo bombardeado de muitos, não só da fonte de luminosidade, mas de informações, que descarrega outros neurotransmissores que atrapalham mais ainda o seu sono. Isso, e a senhora citou aí a questão de desligar o celular, ficar longe das telas no momento do sono. E aí já entra noutra questão que também é muito importante nessa qualidade de vida que é buscada, que é o estresse no ambiente de trabalho especialmente. É quando você sai do trabalho, vai para casa, continua ali ligado, online. Isso já ajuda também a manter o estresse lá no alto. Eu queria saber, doutora Ana, como é que faz para gerenciar esse estresse? Porque com tanta demanda no trabalho, com tantas obrigações, não é uma tarefa fácil, doutora. Realmente não é. Até porque hoje você é muito cobrado, né? No seu trabalho você é muito cobrado.
sobre a qualidade, sobre desempenho, sobre produção. Então, o que é que eu digo muito para os meus pacientes? Saibam reconhecer o seu corpo. Tenha certeza, todo o corpo manda sinais de que está sendo explorado. Então, a primeira coisa, reconheça seu corpo. Durante a pandemia foi onde nós estudamos e vimos mais o quanto a síndrome de Burnout ela causa em um corpo, né? Não só o estresse, mas a ansiedade, a depressão, a qualidade, as doenças autoimunes. Por quê? Porque o corpo fica um corpo inflamado. A obesidade, né? Então, tudo isso eles vão mandando sinais. Por quê? Quem nunca já ouviu falar no comer emocional? A pessoa não tem fome, ela tem vontade de comer. É o comer hedônico. É aquela pessoa que sai do trabalho, continua trabalhando em casa e o que é que acontece? O nível de estresse vem a compensação através da comida. Quem nunca ficou trabalhando, estudando, preparando algo em casa relacionado à profissão, que não peça um delivery, ou então que não assalte a geladeira, até como uma forma de compensação, ou mesmo achando que tem fome e aquilo não é fome, é só a vontade de comer por conta do estresse do momento. Então, o que é que eu aconselho? Crie para você um tempo. Tire 10, 15 minutos por dia e relaxe. Ou você se entrega a uma meditação, ou uma oração, ou mesmo fazer nada. Tire esse tempo para você. Reconheça os sinais que seu corpo está dando. Às vezes, é uma mudança do hábito intestinal, uma constipação, episódio de diarreia, um desconforto abdominal, é uma cefaleia, é a insônia, né? Então, tudo isso nós temos de prestar atenção e tomar uma decisão. Será que não vale a pena parar 15 minutos, diminuir o tempo de tela, preparar o local para dormir tranquilamente? Será que o custo-benefício não será muito melhor para mim, para o meu corpo e para a minha vida? Então, isso a gente tem de botar na balança sempre. Então, quando eu falo em mudança do estilo de vida, a gente tem de passear nesses 5 pilares que são muito importantes. Então, nós precisamos reconhecer os sinais do nosso corpo. Nós precisamos estar aptos a botar na balança 15 minutos para eu descansar, para eu relaxar, 15 minutos menos de tela. E isso vai se tornando uma rotina saudável, que eu lhe garanto. São pequenas mudanças e grandes transformações que você, no futuro, vai colher bons frutos. Doutora, aí muitas pessoas buscam mudar a sua rotina ou melhorar a qualidade de vida por uma questão, muitas vezes, meramente estética. Mas essa busca por uma perfeição estética, por uma melhora, ela também vem acompanhada dessa questão da saúde, porque primeiro você sente ali os efeitos na saúde e, consequentemente, você também vai ter uma melhoria no seu corpo, alcançar ali aquele resultado que deseja. Então, uma coisa está vinculada à outra, né, doutora? Não tem como alcançar ali um corpo bonito, ali no padrão que a pessoa deseja, sem antes modificar esses hábitos, sem antes alcançar essa qualidade de vida. Eu estou certo? Sim. É tanto que, alguns anos atrás, quando se falava em emagrecimento, nós não estávamos muito preocupados na questão nutricional, na composição corporal. Nós estávamos mais preocupados em eliminar o peso. Então, eram dietas extremamente restritivas que não estavam preocupados em saúde, estavam preocupados somente na aparência do paciente. Hoje em dia, não. Hoje, nós trabalhamos em cima de composição corporal. Quando um paciente nos procura para perder peso, porque ele nos procura pela estética, e nós que fazemos nutrologia, que estamos preocupados, aliado à estética, o mais importante será a saúde, porque, como eu lhe digo,
Você perdendo, eliminando aquele peso com saúde, você reduz e muito as doenças crônicas que advêm dessa obesidade. Então, 5% do peso inicial que você perde de forma tranquila, devagar, com saúde, isso reduz em muito as doenças crônicas e suas complicações. Então, quando um paciente me procura, nós fazemos uma anamnese bem detalhada, até para saber e descobrir qual a razão que levou ao ganho de peso. Se é já uma genética, se é por algum padrão alimentar que ele mudou, ou se teve algum motivo como uma gravidez, um momento de estresse. Aí nós classificamos o paciente, pedimos os exames complementares e partimos aí para uma trajetória muito linda, que não é só eliminar peso, é mudança de composição corporal, é você eliminar percentual de gordura ganhando massa muscular. E outra coisa, de uma forma saudável, tá? Então, hoje a gente vem trabalhando muito a questão de uso de medicamentos como alguns hormônios para mudança brusca da composição corporal. Não entram nessa vibe, tá? Vamos devagar, vamos priorizar a saúde, que com certeza vocês terão longevidade e funcionalidade. Doutora, inclusive a senhora citou essa questão de hormônios, de tratamentos, e hoje um tratamento que está muito popular é da famosa canetinha, que é o Ozempic, e inclusive alguns famosos utilizando. Mas até mesmo o tratamento com o Ozempic, é necessário ter todo esse cuidado, doutora, porque, salvo engano, eu não sou especialista, mas é um medicamento utilizado também para controle de diabetes, não é isso? Sim. Os análogos do GLP-1, o Ozempic, o Mounjaro, que é o mais conhecido hoje, né? Que está sendo muito divulgado pelo uso por esse povo da mídia, né? Os artistas estão usando muito o Mounjaro. Ele é uma medicação e, como toda medicação, deve ser prescrita por um médico que seja especialista na área. Por quê? Porque, como toda medicação, ela tem as indicações precisas, mas também tem as contraindicações e os efeitos adversos. E para que isso não cause problemas maiores para o paciente, tem de ser, sim, acompanhado através de exames, tem de ser bem indicado, precisamente indicado, de acordo com cada paciente. Eu não tenho nada contra as estratégias farmacológicas utilizadas no tratamento da obesidade. Pelo contrário, como nutróloga, como médica, quando necessário, eu faço uso, sim, dessa opção da estratégia farmacológica. Mas eu não admito, e eu acho um grande crime, qualquer pessoa pegar um medicamento, seja ele qual for, e tomar de forma que foi indicado por alguém ou porque foi na farmácia e achou que isso poderia usar. Lembre-se que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Doutora, só para finalizar, eu queria que a senhora falasse para a nossa audiência como lhe encontrar, onde lhe encontrar, deixar as redes sociais, porque a nossa audiência já fica aqui querendo saber onde consegue lhe encontrar. Muito bem, antes de eu falar onde me encontrar, eu quero dizer para todos vocês que a mudança do estilo de vida, quando você se autoanalisa e vê que quer longevidade e funcionalidade, tente procurar um profissional que trabalhe nesses 5 pilares, porque é muito importante. Você imagina que você chegar aos 80 anos com um neto e poder andar, ter a funcionalidade de abraçar, de acompanhar, isso é muito lindo. E para isso, a gente tem de começar da agora. A gente tem de fazer essa poupança de saúde. Hoje nós temos como resolver isso, como ir atrás.
A gente só tem de colocar na cabeça, eu quero. E digo mais, todos nós somos capazes de realizar essas pequenas mudanças para ter grandes transformações. Acredite em você. Você é capaz, sim, de mudar. E para me encontrar, eu trabalho o meu consultório no edifício Doutor Disseu Arco Verdes, na Pires de Castro, o 2º andar. E será um prazer recebê-los. Mudança do estilo de vida, longevidade, funcionalidade, saúde. Nós conversamos com a doutora Ana Tecla. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pelos esclarecimentos. E ficar aqui o convite para a senhora voltar mais vezes aqui ao Banca de Sapateiro. Nossa audiência gostou muito da sua presença aqui. Eu é que agradeço esse convite. Para mim é sempre uma honra falar sobre mudança do estilo de vida, falar sobre saúde, falar sobre funcionalidade. Então sempre será um prazer eu vir aqui até vocês falar sobre esse tema e muitos outros, que tenha certeza, nós temos uma fonte de informação muito grande. Sem dúvidas, doutora. Muito obrigado mais uma vez. E agora, você que está me acompanhando, tem uma dica. Conte com uma instituição financeira cooperativa comprometida com seus valores para cuidar do seu dinheiro. Com a conta no Sicoob, você tem acesso a soluções financeiras completas, crédito facilitado, atendimento personalizado e benefícios exclusivos que apenas uma cooperativa de crédito pode oferecer. Aqui estão algumas vantagens de se tornar cooperado: portfólio completo de produtos e serviços, tarifas e taxas muito mais atrativas, ampla rede de atendimento em todo o país, canais digitais que agilizam sua rotina de forma gratuita e segura. Se você tem direito à restituição do imposto de renda, quanto mais cedo declarar, mais cedo receberá. Na verdade, a Sicoob sempre alerta para isso, então já anota no calendário. E se não quiser esperar pelo calendário oficial do governo, como associado ao Sicoob, você pode contratar nossa linha de crédito de antecipação do IR. Com ela, você pode antecipar até 80% da sua restituição do imposto de renda. Baixe agora mesmo o aplicativo Sicoob e abra hoje mesmo sua conta no Sicoob Piauí. Para dúvidas, ligue para 86 DDD 3223 4353. 86-3223-4353. Estamos aqui para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros. Sicoob Piauí. E agora, de volta ao Banca de Sapateiro, a gente vai colocar as mensagens dos nossos ouvintes e telespectadores. Mande sua mensagem através do 2107-3003. Um abraço para a Ângela Lima, do Parque Piauí, ela que é ouvinte, telespectadora fiel do Banca de Sapateiro. Um abraço também para o Orlando, taxista, e também o Fabinho Santos, que mandou aqui um bom dia muito lindo para o nosso Banca de Sapateiro. E o Washington Melo, de José de Freitas, ele também participa, ele diz que está acompanhando o Banca de Sapateiro lá no município de José de Freitas e que o programa é um show de audiência nas manhãs e tardes da cidade. Muito obrigado, Washington, pela sua audiência. É um grande prazer aqui falar com todos vocês de José de Freitas, uma cidade muito importante aqui do Piauí. Um abraço também para o Wilson Pandeirim. Já já eu coloco aqui seu áudio e vídeo. Wilson, muito obrigado também pela audiência. Um abraço também para o Jair. E tem mais mensagem? Já já eu coloco mais algumas. O nosso entrevistado está sendo preparado. Dá tempo de ouvir o Cláudio, ele que mandou um áudio aqui para o Banca de Sapateiro. Vamos escutar o que o Cláudio diz. Bom dia, doutora e o apresentador aí. Doutora, a tela não veio para adoecer ninguém. As pessoas que se adoecem com a tela, né? Eu vejo gente almoçando, rapaz, e com o celular ligado, conectado. Meu Deus.
Por isso que eu tenho esses momentos aí, como você está explicando, né? Eu tenho respeito por mim mesmo, entendeu? Tem a hora de eu estar pegando aí na telazinha do celular ou no computador. E sempre fazendo atividade física. Bom dia, doutora. Muito valiosa essa sua entrevista aí agora. Muito obrigado, Cláudio, por sua participação. E ali reforçando o que a doutora Ana Tecla sinalizou sobre esse uso das telas, ficar ali conectado na internet com o celular no momento que vai descansar, que vai dormir. Então é preciso dar mesmo essa desligada para poder descansar completamente. Então você pode continuar mandando sua mensagem através do 2107-3003, que daqui a pouquinho eu faço mais uma rodada de participações aqui no Banca de Sapateiro, porque agora nós vamos conversar com ele, o psicólogo Rodrigo Lopes, o Dr. Rodrigo, que já participou em outras ocasiões aqui do Banca de Sapateiro, e que hoje vai falar conosco sobre esses gatilhos emocionais em solteiros no Dia dos Namorados, hoje dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Bom dia, doutor Rodrigo, um prazer tê-lo aqui no Banca de Sapateiro. Bom dia, meu amigo, prazer é meu, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Então, doutor Rodrigo, nesse Dia dos Namorados, algumas pessoas que estão solteiras ficam ali um pouco impactadas, porque abre ali as redes sociais, o Instagram, tem as fotos de casais bem-sucedidos, com relacionamentos longínquos, e os solteiros muitas vezes não gostam dessa época e preferem ali esquecer ou passar ali batido pelas redes sociais. Realmente, doutor Rodrigo, dias como esse, Dia dos Namorados, esses gatilhos emocionais podem aparecer nas pessoas solteiras? Esses gatilhos podem sim aparecer. Nós, seres humanos, sempre queremos estar com alguém. E muitas vezes esquecendo de buscar olhar para si mesmo, né? E hoje, com as redes sociais, infelizmente, termina facilitando essa ideia quando eu digo facilitar, de reforçar essa ideia de estar com alguém. Por que eu digo infelizmente? Porque as redes sociais, elas geram muitas comparações, achar que a vida do outro é melhor que o outro está vivendo numa vida muito boa e eu não estou. Ainda mais numa época dessa, que não deixa de ser um dia festivo dos namorados, que foi desenvolvido com um cunho comercial, mas que leva a vários gatilhos dentro da sociedade. E assim as pessoas vão ficando muito vulneráveis, muito fragilizadas. Porque primeiro ela tem que estar em contato consigo mesmo. E esses esquemas de vulnerabilidade, de muitas vezes até dependência dentro de uma realidade, termina fazendo com que essas pessoas olhem primeiro para o outro e não para si. Que nós precisamos primeiro nos amar, para depois amar o outro. Senão, que amor vai ser esse, né, meu amigo? Sim, doutor Rodrigo. E o senhor falou de dependência. Algumas pessoas são dependentes emocionalmente de outras. Não conseguem ficar sozinhas. Inclusive, é comum você observar que a pessoa acabou um relacionamento e aí já busca engatar outro relacionamento porque tem esse sentimento de dependência de outra pessoa. Então, o que fazer nesses casos? A pessoa ela pode buscar alguma terapia para poder ter esse desvínculo emocional de outra pessoa, porque essa dependência muitas vezes também pode gerar problemas, ansiedade, pode gerar depressão. Então, o que fazer nesses casos, doutor Rodrigo? O ideal é buscar ajuda psicológica, porque essa dependência afetiva, emocional do outro, ela não é saudável. Como eu disse anteriormente, o ideal é nós primeiro nos amarmos, procurarmos estarmos bem com nós mesmos, para depois amar e cuidar do outro. Por que eu digo isso? Se nós sempre buscarmos finalizar um relacionamento, já buscar outro, e assim consecutivamente, nós podemos estar levando situações que podem ter sido traumáticas em um determinado momento para outras pessoas em outros relacionamentos. E isso gerar frustrações,
dificuldades, projeções daquilo que você queria e não está sendo realizado, ou que você quer, mas na verdade não é desse jeito, é de outra maneira. Então tudo isso necessita ser percebido para que a pessoa fique bem. Então essa ajuda psicológica ela é fundamental. Doutor Rodrigo, e as pessoas que têm esses gatilhos emocionais em dias como esse, elas podem desencadear algum sintoma físico por conta da ansiedade ou de outra questão emocional gerada por conta desses gatilhos? Pode sim, a ansiedade ela pode se manifestar de várias formas, pode se manifestar cognitivamente, comportamentalmente e de uma forma comportamental em termos de reações fisiológicas, né? Onde essas reações podem vir como estrutura de sintomas, como taquicardia, sudorese, alguma reação no organismo de vermelhidão ou qualquer outra realidade no organismo, porque depende muito de como cada pessoa vai reagir. Às vezes pode vir até em formato de dores em regiões específicas. A gente atende muito no meu consultório essa questão de dores e vê que é muito consequência também de ansiedade. Nem sempre as dores estão ligadas, que as pessoas acham que as dores estão muito ligadas a fibromialgia ou algo do tipo. E muitas vezes não, é uma realidade vinculada a uma ansiedade específica, uma situação específica. E nós precisamos buscar trabalhar com o psicólogo, porque ele que vai colaborar com essa mudança, com essa estrutura, né? Nessa reestruturação, nessa ressignificação desse gatilho emocional. Doutor Rodrigo, e em relação a sinais de alerta, quando a pessoa percebe que realmente precisa de uma ajuda psicológica ou até mesmo os familiares, porque nós sempre alertamos, né, que muitas vezes a pessoa ali pode não reconhecer que está precisando de uma ajuda, que está precisando de um auxílio. Então, especialmente essas pessoas que são muito dependentes emocionalmente de outras. Como é que a pessoa pode fazer essa autoanálise e perceber que está precisando realmente de um auxílio psicológico? E caso a pessoa não perceba, como que os familiares podem perceber que essa dependência emocional passou do ponto saudável? Olha, quando essa estrutura do relacionamento é tóxica, onde a pessoa sofre rotineiramente, gera pensamentos, emoções disfuncionais, você vê a pessoa se isolando, brigas constantes dentro do relacionamento, uma dificuldade muito grande em se comunicar, isso daí já são formas, não só da pessoa perceber, como também das pessoas que estão ali ao lado, a procurar orientar. Olha, se você não quer me ouvir, busque um profissional que ele vai lhe orientar, vai lhe ajudar para estar enfrentando toda essa realidade disfuncional, em outras palavras, aversiva, né, para toda essa situação. E, doutor Rodrigo, os familiares podem ajudar também sem fazer essa pressão social, né, que muitas vezes quando chega à maioridade, chega à idade adulta, e aí os familiares questionam, não vai casar, não está namorando. Então essa pressão social também impacta na saúde emocional dessas pessoas solteiras? Com certeza, é um impacto muito grande, porque muitas pessoas, em muitos momentos, resolvem ficar só, resolvem não casar, algumas pessoas são cobradas para ter filho. Sim. Né? E a sociedade está num processo de mudança onde muitas pessoas não querem nem ter um relacionamento fixo, às vezes não querem casar, têm o desejo de não ter filhos e precisam ser respeitadas. A sociedade é feita por nós todos. E então nós todos temos que respeitar como cada um deseja se apresentar, deseja seguir a sua vida. Ninguém tem que realizar algo por conta da projeção de alguém, da projeção de uma pessoa que quer um neto, da projeção de alguém que está querendo algo. É aquela pessoa que tem o desejo. Então ela precisa trabalhar para atender a necessidade dela e não da outra pessoa. Perfeito, doutor Rodrigo.
Então, quem está ali com a saúde mental em dia, que buscou já ajuda psicológica, que em algum momento já teve algum gatilho emocional nessa data do Dia dos Namorados, dá para ter uma experiência positiva nesse dia também, né, doutor Rodrigo? Apesar da solteirice, estando com a saúde mental em dia, ninguém vai ficar impactado por conta da foto da alegria alheia, né, doutor? Com certeza. Doutor Rodrigo, e só aqui para finalizar, nossa audiência inclusive já está aqui pedindo contato. Como é lhe encontrar? Deixa as suas redes sociais aqui para nossa audiência. Tá, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, @Rodrigo Lopes Psicólogo, ou então o telefone da minha clínica, 86-999-17-12-14. Obrigado, doutor Rodrigo. Nós conversamos com o Rodrigo Lopes, psicólogo, e fica aqui o convite para voltar sempre aqui no Banca de Sapateiro. Muito obrigado. Quero só fazer uma fala muito rápida. A gente falou sobre redes sociais. Agora, no final desse ano, até o final desse ano, eu vou estar lançando um livro. Ótimo. Sobre dependência tecnológica. E eu estou falando isso porque é muito importante, pessoal, nós buscarmos cuidar da nossa saúde mental. A dependência tecnológica hoje é algo que está cada vez mais se alastrando no mundo. E nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, procurando dar um tempo para isso aqui, para computador, para tudo. Quando eu digo redes sociais, não são só as redes sociais. Dependência tecnológica envolve muita coisa, jogos, entre outras coisas. Fica a dica e vamos cuidar da saúde mental. Perfeito. Assim que tiver a data de lançamento, lançado o livro, fica o convite para voltar aqui no Banca de Sapateiro, que é um tema que também rende bastante sempre essa dependência tecnológica, o uso excessivo de telas. Muito obrigado, doutor Rodrigo, mais uma vez por sua participação aqui no Banca. Tá ótimo, muito obrigado, estou à disposição, sempre é um prazer estar aqui. E agora eu tenho um recado para você que quer cuidar da sua saúde. Nós estávamos falando anteriormente com a nutróloga Ana Tecla, agora com o psicólogo Rodrigo Lopes. E lá na Clinefro, cuidar vai além do tratamento. Aqui, a cada sessão de hemodiálise, estamos comprometidos em oferecer não apenas a melhor tecnologia e cuidados médicos, mas também apoio emocional e compreensão. Nossos pacientes são nossa prioridade, é por isso que confiam em nós para proporcionar uma jornada de tratamento segura, confortável e confiável. Venha nos conhecer e descubra o cuidado diferenciado que oferecemos. Clinefro, cuidando da saúde dos seus rins, localizada na Rua Acre 215, bairro Ilhotas, Teresina, Piauí. O telefone é 86, o DDD 3223 1987. Clinefro. E agora, depois desse recado, nós vamos para um intervalo rapidinho. Na volta, eu faço uma nova rodada de mensagens de vocês que nos acompanham e tem muito mais notícia, muito mais informação, participação popular. Fica comigo, não me abandona. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Eu vi a Faculdade 7 como o início na realização de um sonho. E a 7 é uma instituição que me proporciona ter uma vida acadêmica bem expansiva. A Faculdade 7, nesse sistema modulado de ensino, que é pioneira aqui no estado do Piauí, possibilitou a mim, não só a mim, mas como vários outros colegas do Maranhão, a realizar esse sonho. Muito feliz fazendo enfermagem e é isso que eu quero para minha vida. Lavanderia especializada, praticidade e economia no seu dia a dia. Limpeza de roupas, tênis, cortinas, almofadas e travesseiros. Tudo com a utilização da mais alta tecnologia e pessoal treinado. Na Omo Lavanderia utilizamos a qualidade dos produtos Unilever para deixar suas roupas limpinhas, delicadas e cheirosas. Para sua maior comodidade, conte com o nosso delivery. Omo Lavanderia especializada. Fica na Avenida Lindolfo Monteiro, 1116, Fátima. Você associado ou que está em negociação, temos condições imperdíveis aqui na Protecar Brasil. Um espetáculo de benefícios e auxílios sem custo adicional.
E você que não é associado, traga sua proposta comprovada que cobrimos na hora. Só na Protecar Brasil. Personalizamos o plano que combina com você. Com parcelas a partir de R$50 para moto e R$100 para carro. Ô, garapa! Temos coberturas para roubo, furto, incêndio, colisão, terceiros, carro reserva, vários benefícios e auxílios, reboque ilimitado, assistência 24 horas e muito mais. Ligue agora, 86-3303-9808. Quem quer proteção, tem Protecar Brasil! Desde 2010, cuidando do que você mais valoriza. E o mundo, agora em destaque para você. TV Rádio Jornal Meio Norte. A notícia em tempo real. Com um time de apresentadores com a credibilidade do Grupo Meio Norte. Você só encontra aqui, na TV Rádio Jornal Meio Norte. Você está assistindo Banca de Sapateiro. De volta com Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. Agora são 11 horas e 55 minutos e você pode continuar mandando sua mensagem através do 2107-3003. Já tem mensagem aqui da Maria, da Ângela, do MJ, da Solange. Já eu coloco mais uma rodada de participação popular. Enquanto isso, pode continuar mandando mensagem. Mas agora eu já estou aqui nos nossos estúdios com ela, que é repórter do Meio News, que é produtora da TV Meio, a Leona da Mata, que veio falar conosco sobre esportes. Bom dia, Leona, é um prazer tê-la aqui no Banca de Sapateiro. Hoje você está em companhia diferente, né? Está adaptada ao Ari Carvalho aqui. Eu espero corresponder à altura. Com certeza, França, a gente já é companheira aí de dia a dia, eu produzo você pro Agora, e eu tô muito feliz aqui que você tá no Banca de Sapateiro me escutar falando rapidamente de esporte. Muito bom dia, quase boa tarde aos nossos telespectadores do 20.1 e ouvintes da 90.3. Hoje eu vou falar um balanço dos jogos que tiveram terça-feira ontem do Brasileirão, da 8ª rodada. O Corinthians ali jogou contra o Atlético Goianiense, né? Eles, infelizmente ou felizmente, cedeu ao empate. Ele começou bem, emplacou um gol, depois emplacou 2, mas o Atlético Goianiense acabou pegando fôlego e equilibrou o placar em 2-2. Isso é uma prova de que o Corinthians está levando para o campo os problemas administrativos e políticos que ele passa dentro do clube. Semana passada eu trouxe o destaque que a Vaidbet saiu. Ontem eu trouxe outro destaque dizendo que a ESE também saiu, 2 patrocinadores grandes aí do clube, e a presidência não tem pulso firme nesses últimos tempos, e isso está refletindo na jogabilidade do Corinthians, que desde o começo da Série A não vem mostrando uma atuação boa, mesmo com o goleiro, né, o novo goleiro, o Carlos Miguel, tendo uma atuação boa, e o centroavante Yuri Alberto fazendo também jogabilidades maravilhosas, mas o resultado final não tá ficando bom. Com esse empate, ele saiu ali da sombra da zona do rebaixamento, tá em 15º lugar por enquanto, e o Atlético Goianiense permaneceu em 18º lugar. Também tivemos o clássico Botafogo contra Fluminense. O Botafogo ganhou de 1-0 contra o Fluminense, renovando esse tabu, né? Esse clássico Botafogo contra Fluminense. O Fluminense não ganha do Botafogo há 2 anos. É um tabu aí que está se formando, e ontem não foi diferente. Foi um jogo equilibrado até, mas o Botafogo teve melhor atuação do que o Fluminense, que agora está na 16ª colocação. Isso é até uma surpresa para o time, e o Botafogo assumiu, portanto, a liderança. Foi um jogo em que o Botafogo, acredito que poderia ter feito mais, poderia ter aberto mais o placar, mas por sorte do Fluminense, ele não fez isso. Tivemos também o Juventude empatando com o Vitória em 1-1 e o Atlético Mineiro ganhando do Bragantino por 2-1. Falando da Série D agora, ontem tivemos o jogo lá no Castelão de São Luís.
do Altos contra o Maranhão. Altos venceu, e é o que eu falo. Gente, o quadricolor, o MAC, o Maranhão, ele não ganha em casa, é incrível. Fora de casa ele empata e ganha, mas não ganhou na própria casa dele. Altos, que visava o G4, conseguiu, agora tá em terceiro lugar, tá dentro do G4. O Maranhão permanece em primeiro lugar. Hoje, mandei aí pro Renan, hoje teremos transmissão da TV Meio do River contra o Motoclube, aqui no Albertão, às 19 horas. Vai ser um jogo pela 8ª rodada da Série D do Brasileirão. O duelo vai contar com alguns desfalques no River, né? Como o zagueiro Luiz Minotti, o meia Anderson Kunzel, que estão suspensos. O zagueiro Luan Anderson tá passando por uma transição, e o meia Matheus Sabiá tá lesionado no joelho. O goleiro, o Heitor Gatti, sofreu um desgaste físico e não vai ser uma opção para esse confronto. Tá aí na tela, River contra Motoclube, quarta-feira, hoje, Dia dos Namorados, às 19 horas no Albertão, com narração de Carlinhos Bacana, reportagem de Dayton Meirelles e o comentário dele. Tudo bem, tudo certinho aí, Francinito Loureiro. Fran, você vai assistir o jogo? Vou assistir. Hoje não vai ter o Ciência Política por conta do jogo. E aí vai dar para assistir, sim. Mas um jogo importante pro River, né? Se ele vencer, ele ali cola na liderança do grupo na Série D. O Altos, que agora foi para a 3ª posição. Sim. O River, que está em 4º. E ainda tem o Fluminense do Piauí nesse grupo, né, Leona? O Fluminense joga quinta, amanhã. Eu vou trazer destaques também sobre o Fluminense e os jogos do Brasileirão Série A de amanhã. Lembrando que esse final de semana também tem Brasileirão Série A. Olha, quem não tá feliz com a situação do Corinthians é o Ananias Ribeiro, que é apresentador de Ciência Política. Ananias. O Corinthians ali que não tá mais naquele grupo de times que não caiu pra Série B, né, Leona? Porque caiu ali em 2007. Caiu. Então esse título o Corinthians não tem mais de não ter caído pra Série B. Os dois únicos que não tem, os 3 que ano passado eram 3 que não tinham, Santos, Flamengo e Palmeiras. O Santos caiu, merecidamente, eu digo aqui. Até agora, Flamengo e Palmeiras não caíram. O Flamengo tá tendo uma atuação inconstante, mas tá se mantendo até no G4. E o Palmeiras também não tá no G4, mas tá tendo uma ótima administração, ótimos técnicos e uma jogabilidade muito boa. A dona Leila, ela é incrível. Ela é incrível. Ela é incrível, Leona. E aí no Brasileirão da Série A, eu me surpreendi com o desempenho do Fluminense, que tá bem ruim, um time que vinha, né? Ficando ali entre os mais bem posicionados, ficou no último ano, se classificando para Libertadores até com uma certa facilidade. Tá complicada a situação, né? Fluminense e Vasco ali fazendo uma dobradinha do fracasso, entre aspas, nesse início. Eu não diria nem tanto o Fluminense, porque eu acredito que o Fluminense seja uma fase passageira, mas o Vasco e o Corinthians, eu acredito, inclusive, que o Corinthians está longe de passar dessa fase, porque junta várias coisas, falta de jogabilidade em campo, falta de boa administração e questões políticas dentro do time. Juntando tudo isso, fica muito complicado para você manter um time com fôlego. E o Vasco, meu Deus, o que falar do Vasco, que está na mesma situação que estava ano passado? Olha, eu até simpatizo um pouquinho com o Vasco, mas fiquei feliz porque sou flamenguista. E aí teve aquela surra de 6-1, né? Contra o Flamengo, foi sim. Eu não revelo meu time, eu digo que eu tenho alguns times, mas eu não revelo meu time não, que é para os leitores não, para os leitores também, se você acessar o Meio News, nem os ouvintes, nem os telespectadores aqui saberem meu time. Olha, tá Foi isso, os destaques, Franci. Comentarista de esporte, né, não pode revelar, mas um dia eu descubro aqui para nossa audiência qual que é o time de Leona da Mata. Muito obrigado, Leona. Eu que agradeço, Franci. Se encontra aqui amanhã novamente com a Leona, e agora eu vou colocar mais participação popular. A Solange, ela comenta e ela diz: a polícia ambiental precisa agir mais contra essas vaquejadas. Como pode alguém ser tão maldoso para se divertir maltratando um animal? Nessas cidades do interior estão maltratando muito os animais com essa atrocidade que chamam de diversão. É horrível. A opinião da Solange, que participa aqui do Banca de Sapateiro. A gente tem também a participação do Paulo Henrique, ele que mandou aqui uma foto, só identificar aqui o que ele está tratando. Ele diz:
foto do comerciante Seu Francisco, que vende acessórios e corre o risco de ter sua plataforma desabada a qualquer momento. Situação de risco, e não se toma providências com relação a isso. Desde o domingo, com o teto trincado, ele enviou uma foto aqui da estrutura do comércio desse senhor, que fica localizado na Avenida Jerumenha, no bairro Buenos Aires, próximo ao balão da Coca-Cola. Não sei se dá para mostrar a foto aí na tela, mas enfim, fica aqui o registro. Muito obrigado pela participação, Paulo Henrique. Já já eu coloco mais uma rodada, mas agora vou falar com você aqui que nos acompanha sobre as festas de São João, porque nesse final de semana vai acontecer o São João de Esperantina, aqui no Piauí. Então, o município de Esperantina se transforma no epicentro das celebrações juninas com o São João da Esperança 2024, prometendo ser o maior de todos os tempos, com a mega estrutura montada especialmente para o evento, 2 palcos, um cenário cenográfico espetacular e diversas barracas de comida típica. A cidade está pronta para receber moradores e visitantes para uma grande festa. A programação inicia já nesta sexta-feira, dia 14 de junho, às 19 horas, com danças folclóricas que abrirão as festividades. Às 22 horas, o palco será tomado pela energia contagiante da Joelma Calypso, garantindo uma noite cheia de música e animação. Já no sábado, 15 de junho, a festa continua às 19 horas, com mais apresentações culturais e folclóricas, seguidas por shows musicais imperdíveis a partir de 22 horas. Anota aí, ó, tem forró real, tem Roma Mata, que prometem agitar o público. Com o tema Declarando Amor ao São João, o São João da Esperança 2024 celebra as tradições juninas com um toque de modernidade, unindo o melhor da cultura local e grandes atrações musicais. Prepare-se para viver momentos inesquecíveis em uma das festas mais aguardadas do ano. São João da Esperança de todos os tempos, em Esperantina, com o tema Declarando Amor ao São João. Arquibancadas, praça de alimentação, com comidas típicas e arena de apresentações culturais. Será nos dias 14 e 15 de junho. Joelma do Calypso. Joelma do Calypso. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Forró real. Eu vou fazer você gostar, sei que vai se apaixonar por mim, menina. Roma Mata. Roma Mata. Jorge dos Teclados, Vitória Teclas, Ale Rodrigues e Douglas Farra. Serão 2 noites inesquecíveis e irão marcar o São João da Esperança 2024. Tá aí uma super dica para esse final de semana. Já estamos no mês de junho, um mês especial para todos os nordestinos, para todo o Brasil. E São João de Esperantina é uma ótima pedida para todos. E um abraço para a Maria, que é do Francisca Trindade. Ela diz que Franci, o Ari é muito elegante e você não é diferente também. É elegantíssimo. Muito obrigado, Maria, pelo carinho e pela audiência, você que também é ouvinte e telespectadora fiel aqui do Banca de Sapateiro. Mas agora a gente vai ver um VT especial sobre o empreendedorismo. Isso porque os microempreendedores individuais respondem pela maioria dos negócios no Brasil, segundo o Ministério da Fazenda. Então, eles já somam ali quase 15 milhões, ou 74% dos negócios do país. Então, mais do que uma oportunidade de renda, essa modalidade econômica muitas vezes representa uma porta de saída para situações de vulnerabilidade social, inclusive para o público feminino. Vamos acompanhar mais detalhes.
Depois de um relacionamento conflituoso e de viver na rua com os filhos em Caruaru, Pernambuco, Francis Meire se viu quase sem rumo. O apoio de políticas públicas de recolocação social a ajudou a se inserir no empreendedorismo. Hoje, ela usa o conhecimento e a história que tem para ajudar outras pessoas a descobrirem suas portas de saída. Eu fiz quase todos os cursos da Aliança Empreendedora. Então, eu sou profissional dentro da minha área e categoria do artesanato. E essas capacitações, fundando a associação, quero levar para outras mulheres já aprender a ter essas mesmas ferramentas. O número de microempreendedores individuais no Brasil deu um salto de mais de 55% entre fevereiro de 2020 e maio de 2023, passando a mais de 15 milhões. A cofundadora da Aliança Empreendedora defende que o ambiente precisa ser facilitado para quem quer empreender. O que a gente mais vê são muitas ações que não entendem quais são as características desse público lá na ponta. Então, vou te dar exemplos como adaptação de linguagem na hora de fazer uma capacitação, entender as especificidades, por exemplo, na sua grande maioria essas mulheres são mães que não têm com quem deixar os filhos para ir por uma capacitação. Então, entender esse acolhimento, entender as necessidades dessas empreendedoras e desses empreendedores pode fazer absolutamente toda a diferença. Em Hortolândia, interior de São Paulo, Suelen conseguiu unir o combate à intolerância religiosa com cultura e empreendedorismo. No terreiro de Candomblé que frequenta, lidera projetos de formação e capacitação, especialmente de mulheres. Lá a gente tem lingeries, a gente tem cosméticos, a gente tem a moda, a gente tem roupas afro, a gente tem acessórios. E aí veio a ideia de, no nosso próprio espaço, disseminar também essa cultura para outras pessoas, outros empreendedores, né, que também tem algum tipo de dificuldade e às vezes ele não tem acesso à informação. Então, e o empreendedorismo feminino que tem sido inclusive muito falado. E há aí, inclusive, o indicativo do Sebrae, através ali da diretora, a Margarete Coelho, de fomentar o empreendedorismo feminino e também buscar ali junto ao Congresso Nacional formas de que leis que são prejudiciais a esse ingresso da mulher no mercado empreendedor, que elas sejam abolidas e que, de fato, as mulheres se sintam acolhidas no empreendedorismo. E agora, esse recado é para você que me acompanha, você que vive sintonizado aí em casa, em nossa frequência e já sabe que é preciso ter muito cuidado para evitar acidentes domésticos com eletricidade. Mas não custa nada reforçar aqui algumas dicas de segurança. Então, jamais manuseie equipamentos elétricos com corpo molhado ou em contato com água. Se for ligar algum eletrodoméstico, segure no plugue da tomada e nunca no fio do aparelho. Lembre dos cuidados com seu celular, jamais utilize o aparelho ligado na tomada enquanto ele está carregando. E também não faça uso de carregadores ou fones de ouvido piratas e nem pensar em instalar antenas ou cerca elétrica próximas à rede de energia, à rede elétrica. Equatorial Energia, pelo futuro todo dia. E agora a gente escuta a participação do pastor Etivaldo Oliveira, que também sempre está aqui na sintonia do Banca de Sapateiro. Vamos escutar o que ele diz. Francis Teixeira, bom dia, meu querido apresentador. Eu olhando aí, parece que os flamenguistas não vão se esquecer desses 6-1 que deram no Vasco, não. Mas eu acho que parece, Francis Teixeira, que os flamenguistas esqueceram dos 7-0 que o Vasco já aplicou no Flamengo. O que você acha aí? O que você comenta? Um abraço, Francis Teixeira. Um abraço, pastor Etivaldo. A maior goleada no Clássico ainda continua ali pertencendo ao Vasco. Mas, pastor Etivaldo, eu tenho esperança que logo aí, depois desse 6-1 que o Flamengo aplicou no Vasco, o Mengão consegue aí bater o Vasco nessa maior goleada da história, né? O Flamengo está em boa fase, tô acreditando nisso. Mas também torço para que o Vasco ele consiga se recuperar, um time muito importante no nosso futebol.
E o João de Deus, ele também participa, ele é de Esperantina também, está na nossa audiência e cobra aqui sobre estádio de futebol. Vou repassar a sua mensagem, João, e já trago uma devolutiva sobre esse seu pleito, tá ok? Muito obrigado por sua audiência, por sua participação. Quem participa também é o Coronel Lídio, ele que também é outro ouvinte, telespectador fiel. Boa tarde, Ari. Boa tarde, ouvinte. Escuto, participo do seu programa, para ver o programa. Ari, rapaz, me diga por que essas passagens de avião são tão caras, hein? Passagem aérea, meu Deus do céu, absurdo, rapaz. Ninguém diz nada. Essas empresas, Ari, de financeiro, passam o dia todo ligando pra gente, Ari. Isso é certo, né? Oferecendo emprego pra gente. Não deixa a gente em paz o dia todinho, rapaz. Tá no médico ligando, tá com rapaz, pelo amor do negócio antipático, rapaz. Aí ninguém diz nada, entendeu? E outra coisa, agora tem essa questão das pessoas ficar se metendo nas opções da pessoa religiosa, na cor que gosta, no futebol, entendeu? Na sexualidade. Rapaz, a pessoa fala o que quer da sua vida, rapaz. O cara não pode ser bandido, picareta, entendeu? Ladrão, sequestrador, traficante. Mas a opção da pessoa, ele é que escolhe, ninguém tem nada a ver não, tá bom? Pessoa que fica se metendo na vida, eu devia ser punido exemplarmente, viu? Um abraço, boa tarde, uma quarta-feira abençoada. Coronel Lídio, obrigado. Professor corretor de imóveis, obrigado. Muito obrigado, Coronel Lídio, por sua audiência, por sua participação. O senhor que sempre também está aqui na nossa audiência. Já já eu coloco mais mensagens, mais participação. O nosso número, o nosso contato de WhatsApp é 2107-3003. Manda sua mensagem, sua participação, que ela é muito importante para o Banca de Sapateiro. E nós estávamos falando no VT anterior de vulnerabilidade, como que o empreendedorismo inclusive pode auxiliar que pessoas deixem essa situação de vulnerabilidade social. E outro desafio no nosso país é o desafio que converge com o desperdício de comida, que infelizmente ainda está em um índice muito alto. Comida desperdiçada e mais de 8,5 milhões de pessoas ainda numa situação de insegurança alimentar, uma situação de fome. E isso é muito doloroso, porque comida tem alimento, mas boa parte dele acaba sendo desperdiçado. A gente vê um pouco mais desse desafio agora nessa reportagem, e na sequência a gente comenta um pouquinho mais. Apesar do número de pessoas passando fome, o Brasil é um dos países que mais desperdiçam alimentos em condição de serem consumidos. 30% de tudo o que é produzido aqui vai para o lixo todos os anos. Por isso começa a ser discutido no país o que é chamado no exterior de Best Before. Já usado em nações da União Europeia, Estados Unidos e Canadá, este conceito de validade indica o prazo mínimo em que um produto mantém todas as suas características nutricionais e continua próprio para o consumo. Ou seja, não precisa ser descartado. É algo diferente da data de validade que usamos atualmente. Não quer dizer que naquela data específica aquele produto passa a ser impróprio para consumo. Ele continua sendo habilitado para o consumo, ele continua sendo dentro das qualidades para consumo, porém ele talvez não terá a mesma crocância, talvez não terá mais a mesma qualidade que teve no início da sua embalagem, mas ele está apto a ser consumido. No Brasil já existem pequenos negócios que adotam medidas desse tipo, vendendo produtos que ainda estão bons para o consumo a preços mais convidativos de forma a evitar o desperdício. No entanto, ainda é um desafio fazer chegar esse alimento a quem mais precisa de comida. Temos um grupo de trabalho que discute a possibilidade da criação de uma plataforma, usando a tecnologia, que una os fornecedores até chegar aí ao consumidor, aos bancos de alimentos, a todas essa outra cadeia que trabalha a questão da distribuição do alimento até chegar nessas pessoas mais vulneráveis que hoje passam por algum tipo de insegurança alimentar. É uma questão muito importante de ser discutida no nosso país, porque
É inadmissível que muitas pessoas ainda passem fome e esse desperdício siga acontecendo. Agora a gente vê aqui uma foto que o João de Deus ele mandou, o nosso telespectador e ouvinte, falando de um vazamento na rua Coelho de Resende, número 981, ao lado da central de flagrantes na zona sul de Teresina. Vamos mostrar aqui a foto para os nossos ouvintes e telespectadores. Então esse vazamento, ali um buraco, perto da central de flagrantes, é uma região muito movimentada da capital Teresina, e nós vamos encaminhar aqui para os responsáveis, João, para saber realmente o encaminhamento dessa demanda. Não se sabe se é da Águas de Teresina ou da Iturbe, porque tem um buraco aí também já na pista, né? Mas a gente vai buscar essa posição e traz aqui para você. Muito obrigado por ter mandado essa mensagem e pela audiência de sempre. Um abraço também para o Erimar, que está na audiência, e o Adriel Nepomuceno, ele também envia áudio. Vamos escutar o que o Adriel diz. E Frank, nós brasileiros não estamos preocupados com o trabalho, com o povo. Os garçons, todos desempregados que trabalhavam à noite para sustentar sua família, para sustentar seu colégio, não tem, tá tudo fechado. Os postos de gasolina todos fechados. Olha, tá tudo parado, viu? O Brasil está parado e o povo não reclama. Vamos reclamar, não tem obra no Brasil, não tem nada no Brasil, não tem obra no Piauí. É só negócio de futuro, negócio verde, e o Brasil parado, o Piauí parado, Teresina parada. Vamos reclamar do governo federal, do governo estadual, povo. Vocês não se mancam não, vamos ver que o Brasil está afundado. Que é isso? Tá tudo nas promessa, um ano e meio só falando de Bolsonaro. Vamos trabalhar, Brasil. Vocês estão parados, só enganando a gente com mentira. Muito obrigado aí, viu, Frank? Boa tarde aí, bom programa. Muito obrigado, Adriel, pela participação, pela audiência, ele que também sempre está na audiência aqui do Banca de Sapateiro. A Maria Elisa manda mensagem, diz: bom dia, mais tarde vou assistir você no Amadeu, amo vocês porque são sucesso. Beijos. Aí ela pergunta: cadê o Ari? Já viajou novamente? Maria, ele está em destino incerto, mas ele tirou essa folga, ele viajou sim, mas a gente vai atrás das atualizações de qual o destino do Ari Carvalho, mas segunda-feira ele já está aqui de volta no Banca de Sapateiro. Vou aqui colocar mais uma participação, depois a gente faz outra rodada, e agora o Gleison, vamos ouvir o que ele diz. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal Meio Norte. Dizer aí para Adriel que o Brasil tá parado. Aonde é que ele tá parado? Tá morando em que mundo? E outra coisa, o Brasil dá do jeito que tá, porque o governo, as besteiras que o governo passado deixou aí, as dívidas, o rombo que eles deixaram aí o Brasil ainda tá tendo que ajeitar o rombo que deixaram aí. E o Brasil tá parado aonde, rapaz? Muito obrigado, Gleison, pela participação, pela audiência. Daqui a pouquinho eu coloco mais participação popular, porque agora a maior feira de beleza estética e bem-estar acontece entre os dias 30 de junho e 1º de julho no Centro de Convenções de Teresina. Vem aí a feira Toda Beleza. Palestras, cursos, oficinas, exposição de produtos e tendências e o melhor, serviços gratuitos. Participe da Toda Beleza e fique por dentro de tudo do ramo da estética e bem-estar. A entrada também é gratuita. Acesse as redes sociais e fique por dentro. O patrocínio é Sebrae e Rosiane Débora e Centro Estética. Feira Toda Beleza, dias 30 de junho e 1º de julho no Centro de Convenções de Teresina. E agora a gente cumpre o prometido e coloca aqui mais participação popular. Olha, eu sempre vou ser bem fiel às participações populares, então você manda mensagem, eu vou tentar colocar aqui ao máximo.
no espaço do nosso Banca de Sapateiro, ali um ou outro áudio, uma outra mensagem deixa de ser exibida, porque quando não tem mais tempo, porque quando tem, a gente ainda mostra aqui no Banca de Sapateiro. Quem participa agora é o Edivar Braga. Vamos escutar o que ele diz. Bom dia, meu amigo Francis Teixeira, rapaz. Você que está no comando hoje aí, viu? Boa sorte, bom programa. Você é 10, cara. Um abração aí, tudo de bom para você, viu? Muito obrigado, Edivar, pela audiência, pela mensagem e pelos elogios também. A participação da nossa audiência sempre é incrível e engrandece o Banca de Sapateiro. E a inflação no Brasil atingiu 3,93% em maio, na comparação anual. Esse é um tema importante porque a inflação, resumindo ali, sintetizando para você que me acompanha, ela determina quando os preços estão em alta e quando não estão. Então, itens básicos de alimentação tiveram uma alta no mês passado, o que já era estimado. Por quê? Por conta da tragédia no estado do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de uma série de culturas no nosso país, como o arroz. Então, no mês passado, houve uma alta no preço dos alimentos, o que também pode ser refletido agora em junho, porque essa crise no Rio Grande do Sul, infelizmente, ainda vai reverberar bastante. Vamos acompanhar mais detalhes no VT. A inflação no Brasil atingiu 3,93% no acumulado de 12 meses em maio. O resultado foi impulsionado pelos preços dos alimentos e pelo impacto das enchentes históricas no sul do país. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta terça-feira. Em abril, a inflação acumulada em 12 meses foi de 3,69%. Os preços dos produtos no Brasil aumentaram 0,46% em maio, acima das previsões do mercado de 0,41%, segundo 30 instituições financeiras consultadas pelo jornal Valor. Em abril, ficaram em 0,38%. Em nota, o IBGE afirmou que a aceleração da inflação em relação ao mês anterior foi um resultado pressionado pelos preços dos alimentos e bebidas, destacando os aumentos em tubérculos, raízes e legumes. Até o momento, neste ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulou alta de 2,27%. Até o final de 2024, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva projeta uma inflação de 3,7%, enquanto o mercado espera 3,9%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, divulgada esta semana. Embora acima da meta de 3% estabelecida pela entidade, as estimativas estão dentro da faixa de tolerância oficial de 1,5 ponto percentual. Então é uma preocupação, um ponto de preocupação do governo controlar a inflação, tendo em vista essa crise que está sendo vivenciada no estado do Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, o arroz teve uma alta de 13,2% após esse fatídico mês no estado do Rio Grande do Sul, em que boa parte dos municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes, ficaram debaixo d'água. E em maio, a cesta básica em Porto Alegre subiu 3,33% em relação a abril do ano passado. Então é uma crise que ainda os danos estão sendo calculados e o impacto ainda será sentido pela população brasileira. Por isso que o governo tenta aí realizar um leilão para importar arroz, tendo em vista que o leilão que foi realizado na semana passada foi anulado ontem pela Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, porque a empresa vencedora não demonstrou capacidade técnica para atender essa demanda de 263 mil toneladas de arroz. E agora a gente coloca a mensagem do Léo e na sequência a gente dá uma parada e aí depois volta. Fala muita besteira. Quando ele
Rapaz, esse Seab fala muita besteira. Quando ele cobrar os políticos dele, os deputados e senadores da parte do Bolsonaro, manda ele cobrar eles aí, que faz as leis, são eles, e a maioria lá no Congresso é bolsonarista. Manda ele cobrar aí, e manda ele parar de ficar falando besteira. Muito obrigado, Léo, pela participação. Ainda é uma reação em relação ao comentário de outro ouvinte, telespectador nosso, aqui na nossa rodada de participações. Mas agora a gente vai para a última parada do Banca de Sapateiro de hoje. E já já a gente volta com muito mais informação, participação. Tem também a Rani ao vivo de Brasília hoje. Então fica comigo. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A ideia é simples, a união de pessoas. E você não é só cliente, é dona. E dono, isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Atenção, mamães, papais, titios, avós, adultos. A gente tem um recado para vocês. A poliomielite é uma doença muito perigosa e pode até causar paralisia na gente. Por isso, crianças até 5 anos devem ser vacinadas de 27 de maio a 14 de junho para se proteger da paralisia infantil. Leva a gente até a unidade básica de saúde, vai. Cuide bem do nosso futuro. Vacinar é bom para todo mundo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Você é associado ou que está em negociação. Temos condições imperdíveis aqui na Protecar Brasil. Um espetáculo de benefícios e auxílios sem custo adicional. E você que não é associado, traga sua proposta comprovada que cobrimos na hora. Só na Protecar Brasil. Personalizamos o plano que combina com você. Com parcelas a partir de R$50 para moto e R$100 para carro ou garapa. Temos coberturas para roubo, furto, incêndio, colisão, terceiros, carro reserva, vários benefícios e auxílios, reboque ilimitado, assistência 24 horas e muito mais. Ligue agora, 86-3303-9808. Quem quer proteção, tem Protecar Brasil! Desde 2010, cuidando do que você mais valoriza. Lojas Noroeste e Esportes da Sorte apresentam. Não é cedo para falar de Micarina 2024. A festa mais querida do Piauí está chegando e você não pode ficar de fora. No dia 18, prepare-se para curtir o Bloco Vambora com o Belmarque. Bloco Solta o Parango com o Parangolé. Bloco Elétrico com a Aline Rosa. E já tem o primeiro confirmado no Camarote Esportes da Sorte. O GG Léo Santana, dia 18 de outubro. No dia 19, a festa continua com o Bloco Largadinho com Cláudia Leite. Bloco Vambora com o Belmarque. E Bloco do Pole com o Polêmico. Já adquire logo o seu abadá no boleto na Loja Calor em Teresina, no Riverside Shop. Dá até pra parcelar em 5 vezes. Eu não quero ouvir desculpas, hein? Compre logo seu abadá individual ou casadinha pra curtir 2 blocos. A Micarina 2024 é a micareta de melhor custo-benefício do Brasil. Vendas online no site Bilhete Certo. Micarina 2024. Dentro de você, a Avenida Ferve. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Agora são 12 horas e 33 minutos e o Banca de Sapateiro tá de volta na TV e Rádio Jornal. E nós voltamos nesse bloco com uma notícia triste. Nós estávamos alertando agora há pouco no bloco anterior sobre os cuidados com energia elétrica. E um eletricista, identificado como Lucas Cardoso da Silva, de apenas 28 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica na localidade Graciosa, que fica localizada na zona rural do município de José de Freitas, que fica aqui no norte
do estado do Piauí. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse fatídico caso. Um funcionário terceirizado de uma concessionária de energia elétrica morreu após levar um choque elétrico na tarde dessa terça-feira na cidade de José de Freitas, no estado do Piauí. A vítima foi identificada como Lucas da Silva, de 27 anos. O incidente aconteceu no momento que ele trabalhava, fazendo a ligação doméstica naquela localidade. Lucas residia na zona rural de União, na localidade Centro do Governo, região do povoado Davi Caldas. Segundo informações, o colega de serviço tentou socorrer o homem, mas ele não resistiu e veio a óbito no local. A equipe técnica do IML foi acionada pelos policiais do 16º BPM da cidade de José de Freitas, que estiveram no local isolando a área. A guarnição 1621 foi acionada via Copom do 16º Batalhão, José de Freitas, tratando de uma ocorrência de óbito na localidade Graciosa, de um funcionário que prestava serviço para a empresa Equatorial Piauí. Nos deslocamos até o endereço citado e foi constatado o óbito do mesmo. Tratava-se de Lucas Cardoso Silva, de 27 anos, natural da cidade de União. No momento ele fazia uma ligação doméstica, uma ligação de energia, e infelizmente sofreu uma descarga elétrica, aparentemente. A perícia foi acionada, o IML, para procedimentos cabíveis e constatar realmente se o óbito foi ocasionado por essa descarga elétrica ou se eventualmente pode ter ocorrido alguma outra eventualidade. Em nota, a empresa Equatorial Piauí lamentou profundamente o falecimento do colaborador da empresa Dimo, na zona rural do município de José de Freitas, onde ocorreu o acidente na tarde de terça-feira. A distribuidora informou ainda que está apurando o fato com seus técnicos e especialistas e se colocando à disposição das autoridades competentes durante a investigação. E infelizmente esse não foi o único caso ontem, porque um homem também perdeu a vida após sofrer uma descarga elétrica em um edifício no centro aqui da capital Teresina. A vítima estava realizando a manutenção de um ar-condicionado quando recebeu a descarga. O Ivan Lima acompanhou o caso e traz mais informações. Aqui no centro de Teresina, na rua Rui Barbosa, nesse edifício Otávio Miranda, as informações de que um homem acabou sofrendo uma descarga elétrica e não resistindo aos ferimentos. O Departamento de Polícia Científica, o IML, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, e o caso aconteceu ali no primeiro andar. Agora há pouco nós conversamos com o militar do Corpo de Bombeiros, o Sargento Tiago, que deu maiores informações do que foi colhido a respeito do caso. Entrou uma ocorrência avisando que tinha um cidadão que sofreu uma descarga elétrica, e viemos constatando aqui com a equipe do SAMU que ele entrou a óbito. Já está com a energia desligada da sala, agora estamos aguardando a perícia para fazer o trabalho dela. Aí, posteriormente, nós, Corpo Bombeiro, vamos resgatar o corpo dele. A vítima foi identificada como Hélio, ele é técnico de refrigeração, estava trabalhando, de acordo com as informações, e acabou sofrendo essa descarga elétrica. Infelizmente, já no finalzinho do seu plantão, no finalzinho da noite, após terminar aqui, acreditamos que ele iria para casa, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Nós acompanhamos agora há pouco a chegada de uma pessoa chegando aqui desesperada, achando que seria o pai dela. Mas, para ela, graças a Deus, isso não passou de um susto. Agora os procedimentos serão feitos aqui no local para que o corpo possa ser retirado, até porque ele ficou prensado entre a parede e o local onde ele teve que entrar uma fresta para poder fazer o reparo no ar-condicionado e acabou sofrendo a descarga elétrica. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro, na notícia. É mais uma notícia triste, infelizmente. Todo cuidado é pouco, é como a gente sempre fala popularmente, né? Então, os pêsames aos familiares, e tem que ter realmente muito cuidado com a energia elétrica, por isso que sempre nós estamos aqui
citando os cuidados que a Equatorial sinaliza que são necessários no momento em que for mexer com qualquer item, qualquer movimento que envolva energia elétrica, porque realmente os riscos são muito grandes. E agora a gente escuta a participação do Jair. Vamos escutar o que o Jair diz. Você conduz esse programa com boa qualidade. Meu amigão, assim, peguei um noticiário na televisão que a prefeitura vai começar a recolher carro parado, em sucata, em bairro, onde estiver por causa do mosquito da dengue. Então, eu queria fazer essa utilidade pública, se pudesse você também programar no seu programa e visualizar para que todo mundo possa saber também, que aqui no Prado do Junho também, na quadra 6, tem uns ônibus, uns caminhão parados, que estavam na prefeitura remover, que isso aí também traz foco de doença para a população, viu? Muito obrigado, é o Jair. Jair, a gente está realmente num momento muito complicado em relação a essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o mosquito que é conhecido popularmente como mosquito da dengue, mas que transmite também a zika, a chikungunya. Então, fica o recado e o alerta para que a prefeitura realize a limpeza para evitar esse foco de criação de mais mosquitos, porque realmente os casos têm se multiplicado e têm preocupado muito todas as autoridades de saúde. E essa situação em relação à dengue, a doenças transmitidas por mosquitos, não é um problema só aqui no Piauí e só no Brasil. O Jair trouxe essa mensagem e eu já lembrei aqui que a gente tem um VT, tem uma reportagem sobre essa temática, porque as doenças transmitidas por mosquitos estão preocupando também o velho continente, estão preocupando também a Europa. E no VT, que nós vamos assistir agora, tem explicando melhor como a situação também está complicada lá. A Agência de Saúde da União Europeia advertiu nesta terça-feira que o número de casos de dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos está em alta na Europa, enquanto as mudanças climáticas criam condições favoráveis para a propagação de mosquitos invasores. Em 2023, foram registrados 130 casos de dengue autóctone, detectados em pacientes sem antecedentes de viagens na União Europeia e Noruega, Islândia e Liechtenstein. O que podemos ver é que há conexão entre uma temperatura mais alta no verão, invernos mais suaves e o crescimento de mosquitos em áreas em que não estão presentes agora. Os casos importados também aumentaram, passando de 1.500 em 2022 a 4.900 em 2023, número mais alto desde 2008. O Aedes albopictus, conhecido como mosquito tigre, pode transmitir o vírus da dengue, da zika e da chikungunya e está se espalhando no norte, no leste e no oeste da Europa. O Aedes aegypti, que também transmite a febre amarela, se estabeleceu recentemente no Chipre e em regiões periféricas da União Europeia, como a Ilha da Madeira. Olha aí, tá complicada também a situação lá, então por isso que é essencial que também a população siga as recomendações dos órgãos de saúde, que não deixe ali, no caso do Brasil, água parada para que seja um criatório do mosquito Aedes aegypti, porque esse autocuidado também é muito importante para que para que a sociedade em geral não seja impactada por essas doenças. Quem já teve ou tem um familiar que está enfrentando algum problema como a dengue, como a zika, a chikungunya, sabe o quão essas doenças são complicadas, são graves, que podem inclusive levar ao óbito, e quando não levam ao óbito, como é o caso da zika e da chikungunya, há pessoas que ficam com sequelas aí por muito tempo, inclusive não conseguem fazer exercícios físicos de alto impacto, porque sentem muitas dores por causa da zika, da chikungunya. Então, quem já teve ou tem algum conhecido que foi acometido por essas doenças, sabe a necessidade de ter todo
esse cuidado. Esse cuidado realmente é essencial para evitar que essas doenças se alastrem e impactem todo o sistema de saúde. Aqui o nosso ouvinte telespectador, ele pediu, inclusive, que a gente fizesse aqui uma descoberta de qual o número para a regularização de casas no bairro Saci. Ele disse que quer fazer o cadastro e entregar os documentos. Então a gente vai buscar esse contato e lhe envia e comunica aqui também para a nossa audiência. É no âmbito do ProURB, que é aquele programa que o governo do estado tem feito de regularização fundiária, e muitas famílias têm sido beneficiadas por esse programa. É realmente um programa muito importante para toda a sociedade e para quem quer dignidade, né? Ter ali o registro da sua casa é realmente muito importante, porque dá essa segurança de que você não terá o seu bem tomado, não terá o seu bem invadido. E nós entramos agora há pouco no noticiário internacional, nessa questão sanitária, mas ontem aconteceu um caso que também chamou muita atenção: a morte de um vice-presidente. No caso, o vice-presidente do Malawi, o Saulo Chilima. Ele que morreu em um acidente aéreo. E não só ele, mas toda a comitiva do Malawi que estava nesse avião, nessa aeronave, infelizmente não resistiu aos ferimentos desse grave acidente aéreo. O anúncio foi feito pelo presidente do país e a gente acompanha agora. O presidente do Malawi anunciou nesta terça-feira que seu vice, Saulo Chilima, morreu em um acidente aéreo. O avião militar com 10 pessoas a bordo estava desaparecido desde o dia anterior. And I am deeply saddened and sorry to inform you all that it has turned Estou out profundamente triste e lamento informar a todos vocês sobre uma terrível tragédia. A equipe de busca e resgate encontrou o avião perto de uma colina na floresta de Chikangawa e ele estava completamente destruído e sem sobreviventes. Todos a bordo morreram com impacto. And they have found it completely destroyed with no survivors, as all passengers on board were killed on impact. Figura política carismática e de discurso severo, Saulo Chilima, de 51 anos, era muito popular no Malawi, principalmente entre os jovens. Ele foi eleito vice-presidente pela primeira vez em 2014, ao lado do ex-presidente Peter Mutharika. Chilima foi suspenso do cargo em 2022 durante seu segundo mandato, quando foi preso e processado por corrupção. Em maio, os tribunais retiraram as acusações contra ele, o que lhe permitiu retomar as funções. O avião, que partiu da capital Lilongwe na manhã de segunda-feira, não conseguiu aterrissar no nordeste do país devido ao mau tempo e recebeu a ordem de dar meia volta antes de desaparecer dos radares. O vice-presidente e outras 9 pessoas participariam do funeral de um antigo membro do governo. Entre os passageiros estava a ex-primeira-dama do Malawi, Shanil Dzimbiri. E para finalizar o noticiário internacional, o presidente da França, o Emmanuel Macron, que nós inclusive noticiamos de que ele dissolveu o parlamento e ali anunciou eleições antecipadas, ele garantiu que não vai renunciar mesmo que seja derrotado nas eleições legislativas antecipadas. O Macron, ele afirmou acreditar que tomou a decisão correta com essa antecipação. O presidente francês não vai renunciar, seja qual for o resultado das eleições legislativas antecipadas. Emmanuel Macron anunciou a antecipação da votação depois da vitória contundente da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu. As declarações foram dadas em entrevista publicada nesta terça-feira pela Figaro Magazine. Diante das críticas depois do anúncio, Macron afirmou que acredita ter tomado a decisão correta para o bem do país. O presidente francês chegou ao poder em 2017 com uma plataforma de centro que atraiu eleitores insatisfeitos com a tradicional alternância entre socialistas e conservadores.
Apesar do desgaste à imagem causado por protestos contra a reforma da Previdência e os chamados coletes amarelos, Macron foi reeleito em 2022. As movimentações políticas sugerem uma manutenção dos 3 blocos surgidos das últimas eleições: a aliança centrista de Macron, a extrema-direita e a frente de esquerda NUPES, que acabou por se desintegrar devido a divergências entre as alas social-democrata e radical. Então, aguardar o resultado, porque lá na França o grupo de ultradireita saiu vitorioso na eleição para o Parlamento Europeu e agora o Emmanuel Macron espera como que vai ser essa eleição legislativa da França, que pode mais uma vez marcar uma nova derrota para o seu grupo político. Depois dessa informação, chegou a hora de encerrar o Banca de Sapateiro de hoje. Já são 12 horas e 50 minutos e amanhã a gente tem um encontro marcado aqui novamente às 11 horas da manhã. Uma boa tarde, fiquem na sintonia da Rádio Jornal e também da TV Jornal. Até amanhã. Rádio Jornal Meio Norte. Uma equipe de jornalistas apostos para lhe manter bem informado. A notícia na hora em que acontece, com toda a credibilidade que você já conhece. A informação de forma clara e rápida para você que não tem tempo a perder. Lojas Noroeste e Esportes da Sorte apresentam Não é Cedo para Falar de Nicarina 2000.